Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esta tarde. Está ligado. Sejam todos bem-vindos para esta tarde maravilhosa que nós vamos ter, né, nesse sábado com a nossa palestrante. Nós vamos fazer a preparação. Eu vou ler uma mensagem que é para acalmar os corações, para a gente começar então a nossa tarefa. A mensagem de hoje chama-se Remuneração Espiritual e foi editada por Emmanuel. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Muito interessante essa mensagem. Nós temos, então, no momento de executar alguma tarefa, buscar fazer isso com muita alegria, com muita satisfação, com muito prazer, né? A gente tem que colocar amor em nossas ações, para que o trabalho seja realmente gratificante para quem doa e para quem recebe. Então, nós vamos fazer a nossa prece. Solicito que todos fechem os olhos, mentalizando Jesus aqui entre nós. Jesus aí derramando sobre nós muita luz, muitas bênçãos. Vamos acalmando o nosso coração e vamos pedindo a Ele que derrame sobre nós as suas bênçãos, nos dando toda a sustentação na tarde de hoje, para que possamos aqui colher o que for passado de melhor para nós. E pedimos também a Jesus que envolva a nossa palestrante da tarde, a nossa amiga Sônia, e que ela possa passar para nós, com muito carinho, tudo o que ela preparou. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Nicássia. Boa tarde a todos. Nossa, quanta honra hoje! Temos convidados ilustres aqui. Boa tarde aos aniversariantes da semana. É um prazer enorme estar com vocês. Só reforçando o nosso canal lá, que nosso amigo agora já está sabendo, né? O Sônia Dessotti, o nome está no convitinho que a Rosa manda. Por favor, quem puder se inscrevam, não é porque eu quero ser monetizada, não é isso, mas é para poder fazer lives, outras coisas, facilita, o YouTube facilita quando tem um pouco mais de inscritos. Bom, nosso tema de hoje é sonhos, que muito interessante, né? Porque sonhar todo mundo sonha, tem gente que fala, eu não sonho, alguém aqui não sonha, diz que não sonha? Ah, sonha. Hoje vai saber por que é o mais ou menos ou por que fala não. Hoje vai saber por quê, hein? Nossa palestra está baseada no livro dos Espíritos e eu vou começar falando sobre a parte biológica dos sonhos. O que são os sonhos para a parte biológica, para os estudiosos, né? Eles dizem que sonhar é um estado fisiológico e psicológico, que ocorre durante o sono. Se bem que às vezes a gente sonha acordada, né? E que é caracterizado por uma série de experiências sensoriais, motoras e emocionais.
Sabemos que muitas vezes acordamos com emoções diferenciadas, mesmo que não lembremos os nossos sonhos, nós acordamos com emoções diferenciadas. É o cérebro processando, reorganizando e organizando as informações que recebem durante o dia. Isso é o que eles estão falando aqui e ao mesmo tempo eles estão dizendo, não existe um consenso entre os estudiosos, na verdade, porque o sonho existe, né? Se a gente for procurar também, dentro do espiritismo, o porquê também não encontramos, não vamos encontrar. Mas vamos lá. Quando eu vou falar aqui em sonho, eu não estou falando desses sonhos que normalmente a gente tem, assim, que pode ser reflexo do nosso dia a dia, como ele fala aqui, uma organização ou reorganização das informações do dia. A gente sabe muito bem que se for dormir de barriga cheia, os tipos de sonhos que tem, né? Sabemos bem que a influência do dia a dia também influencia nos nossos sonhos. Se nós tivermos um dia muito agitado, ou se tivermos um dia mais tranquilo, nós sabemos que tudo isso influencia nos nossos sonhos. Mas o que eu quero falar com vocês é daquele sonho que eu, quando era criança, né, não sabia definir, eu fui me tornar espírita e conhecer o espiritismo depois, sei lá, de 25 anos de idade. Então, como eu era proibida de falar que eu via espírito, minha mãe falava, não é para falar isso, não quero que você veja espírito. Eu ficava, meu Deus, como que eu não vou ver, né? Tá aqui na minha frente, mas enfim. Eu tive que me virar sozinha, arranjei um termo, né? Sonho real, eu falava. Tive um sonho real. Então, é desse sonho que eu tô falando, que a gente pode falar que é um desdobramento, ou que já me chamaram a atenção. Sônia, não é sonho real, é projeção. Seja o nome que for. Eu acredito que todos vocês já tiveram essa experiência de ter a certeza que viram uma pessoa, de ter a certeza que estiveram naquele lugar, mesmo que não tivesse a lembrança total, fosse só parcial, né? Então, nós vamos falar disso hoje. E vamos começar aqui com o nosso livro dos Espíritos. Agora eu preciso de óculos. Bom, eu vou ler algumas partezinhas que eu marquei, tá? Mas tem um capítulo todinho falando sobre emancipação da alma, e esse capítulo é chamado O Sono e os Sonhos. A pergunta 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? O que vocês acham? Vocês acham que o espírito encarnado gosta de estar aqui? Nós, espíritos encarnados, a gente gosta? Até a página 2, sim, né? Até a página 2, sim. E essa pergunta foi feita e os espíritos responderam. É como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves, né? Se o prisioneiro está satisfeito de estar na prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. E tem um monte de gente que fala, ai, quero ser livre, achando que ser livre é, sei lá, não ter emprego, não sei, não ser casado. Tem gente que acha que é assim, né? Se eu não tiver um relacionamento, eu sou livre. E tem muita gente que tem relacionamento e é muito feliz e se sente super livre. Então, a liberdade está na cabeça. Nós vamos ver muito isso, inclusive, quando nós vemos a história Emmanuel como Nestório, um escravo, e, no entanto, ele era só escravo físico. A mente dele não era escravizada, ele não se sentia escravizado, né? Então, assim, quanto mais grosseiro o nosso envoltório, e aí quando falamos de envoltório estamos falando de perispírito, né? Quanto mais grosseiro o nosso envoltório, mais desejamos nos desembaraçar. Então, espíritos mais evoluídos, eles são mais tranquilos de estar aqui na encarnação. Eles sabem que é um momento e estão mais tranquilos por isso. 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono,
os liames que unem o corpo se afrouxam e o corpo não necessita, aqui usa o termo espírito, mas nós sabemos que é o perispírito. O corpo não necessita. Então, percorremos os espaços e entramos em relação mais direta com outros espíritos. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Precisa dormir profundamente para o espírito se emancipar? E a resposta é não. Isso pode ser feito, inclusive ele fala que em pequenos cochilos pode acontecer. Mas nós sabemos que às vezes até acordados. Quem nunca passou por aquele momento de estar dirigindo o seu carro para um lugar que você está acostumado a ir sempre, o trabalho, qualquer coisa assim. E de repente você começa a pensar em outra coisa. Quando vê, você fala, cheguei aqui, não sei nem como eu cheguei. Não lembro se teve farol vermelho, se teve farol verde, não lembro nada disso. Seu pensamento estava lá longe, mas a sua mente estava ali no piloto automático. Aí muitas vezes a gente pensa, nossa, que perigo isso, né? Lógico, a gente precisa evitar que isso aconteça, mas sabemos que tem uma proteção também, né? Se acontecer alguma coisa, a gente volta. Então, nós podemos fazer essa emancipação da nossa alma até acordados também. É mais fácil dormindo, com certeza. E aí, o André Luiz, nesse livro aqui, que muita gente enrosca para ler esse livro, né? E ele realmente tem uma leitura um pouco mais complexa mesmo. Não é um livro gostosinho de ler mesmo, né? Ele tem uma leitura bastante técnica. O André Luiz vem nos falar que no sono, no sonho, nós visitamos os locais por afinidade e podemos estar mais ou menos lúcidos. Também o André Luiz, ele vai relatar em outros livros, nos romances dele, todos na verdade, ele vai relatar encontros que acontecem à noite. Então vamos falar primeiro desse aqui, do que ele está falando no mecanismo da mediunidade. Visitamos locais por afinidade. Aí a pergunta é, quais são os locais que nós temos afinidade? Às vezes podemos nos surpreender. Quando acordamos, é importante pensarmos, quando lembramos, né? Por que eu estive nesse lugar? Por que a minha alma escolheu ir para esse lugar? Quais são os lugares que nós estamos escolhendo ir quando dormimos? E podemos estar mais ou menos lúcidos. E essa lucidez de lembrar, não lembrar, tem muito a ver com a evolução espiritual nossa. Rosa. Não lembra nada, né? Mas isso não significa necessariamente a pessoa não lembrar, não significa necessariamente que ela seja um espírito inferior ou superior, não é isso. É uma das coisas, tá? Mas não necessariamente, não é só isso, temos mais coisas. E o André Luiz, ele vai nos relatar vários casos, como eu disse. Em todos os romances do André Luiz, e sempre eu falo, quem tiver dificuldade para ler Kardec, a doutrina, fique com o André Luiz. Vai aprender de uma forma muito tranquila, muito gostosa, né? Os romances de Emmanuel também ajudam muito a entender o espiritismo. E o André Luiz, ele vai nos trazer em diversos livros casos, como, por exemplo, casal que é levado lá para o plano espiritual para conhecer o seu futuro filho. Às vezes até já conhecia, já tinha um planejamento, mas vão entrar ali numa conversa, né? Vão replanejar, vão fortalecer os laços para que esse filho venha, né? Esse ser amigo venha como filho. Isso é mais comum do que nós pensamos. Meu filho mais velho, eu vi ele 1 ano antes do meu casamento. Ele apareceu para mim me dando uma bronca porque eu tinha terminado
um namoro e ele falou, você está pensando o quê? Levei uma bronca. Temos planejamento. Gente, eu não era espírita. Eu não conhecia espiritismo. Ele falava, vocês aceitaram, agora você está pensando o quê? Você está achando que é o quê? Falando assim comigo. Então, não é que eu tinha influência, eu não tinha influência nenhuma. Então, esses encontros acontecem, mas posso dizer que aconteceu para todo mundo aqui. O que mais que o André Luiz relata? Pessoas que são inimigas, que eles pegam à noite, num desdobramento, em sonho, e levam para algum lugar, e começam a ajudar essas pessoas encarnadas a se entenderem. Ou às vezes até um encarnado, um desencarnado, ajudar a se entender. Como diz Jesus, reconcilia-te enquanto estás a caminho. É muito mais fácil quando estamos aqui reencarnados. Encontros de pessoas que estão tristes por causa de um ente querido que partiu pelo desencarne, e aí esse ente querido é chamado, para encontrar com essa pessoa, para se entenderem, para matar a saudade, para entender que a vida continua. Eu tenho certeza que se isso não aconteceu com vocês já ouviram casos de pessoas dizendo, eu acredito piamente que era minha mãe que estava aqui. Eu tenho certeza que meu pai veio me visitar. E às vezes são pessoas que nem acreditam em reencarnação. Evangélicos. Já escutei isso de muçulmano já. Eu tenho certeza que era minha mãe. Por quê? Porque é muito forte, a impressão é muito forte. Então o André Luiz, ele relata muito isso para nós. E nós sabemos também, por instrução dos espíritos também, de André Luiz, e também do irmão Jacó em Voltei, que o espírito desencarnado, ele dorme e sonha. André Luiz conta isso para nós, que ele mesmo dormiu, sonhou. O irmão Jacó, ele fala que o sonho é muito vivo. Ele fala que ele via a infância dele de uma forma muito viva. E aí o amigo dele que estava como mentor explicou para ele que isso tem muito a ver com a evolução do ser dele. Então também lá é a mesma coisa. Quanto mais nós vamos evoluindo, mais lúcido vai ficando, mais claro vai ficando para nós esses encontros. Até chegar num patamar que não vai existir a barreira mais. E por que nós esquecemos dos sonhos? É muito comum o esquecimento, Sabemos que sonhamos e esquecemos do sonho. Por que esquecemos? Hoje existe um fator que faz as pessoas esquecer dos sonhos. É o fator, acordei e já pego o celular. Acabou. Você não dá um tempo para pensar o que aconteceu. E temos ouvido até pessoas que estudam, corta a ligação exatamente. Temos ouvido até pessoas que estudam neurociência dizendo, acordem e pensem no que aconteceu à noite. Eu não lembro de nada. Não tem problema. Pensem como você está se sentindo. Não pega de uma vez um celular, não liga a TV, não fica pondo outros barulhos na sua mente. Por quê? Mesmo que não tenhamos nenhuma crença religiosa, mas só de saber que à noite, entre aspas, o cérebro faz uma limpeza, já é hora da gente aproveitar, falar, peraí, o que meu cérebro limpou? O que está sobrando na minha vida? O que eu tenho que tirar? Então, hoje o celular está sendo um fator, assim, eu já escutei gente falando, nossa, eu tenho certeza que eu tive um sonho, mas aquela mania de pegar o celular e esqueci tudo. Prestar atenção no que a gente vê à noite, no que a gente sente quando acorda. Às vezes acordamos numa felicidade, não sabemos nem porquê. Também acordamos às vezes virado do avesso, também não sabemos porquê. É a hora de refletir.
o que aconteceu, mesmo que eu não lembre o que está acontecendo comigo, preciso melhorar minhas orações, preciso melhorar meu orar e vigiar. Né? E aí, muitas vezes as pessoas falam assim, meu mentor não me deixou lembrar. Será que é isso mesmo? Pode ser, pode ser. E se o mentor não deixou você lembrar, provavelmente é porque ele sabe que você é uma pessoa muito cheia de mimimi, que não pode ficar, tem certas coisas que não pode ficar pensando, lembrando. Isso não é bom também. É hora de repensar as atitudes, né? Nosso corpo físico grosseiro nem sempre consegue manter as impressões que o espírito viveu. Então vivemos impressões deliciosas lá, vamos conhecer pessoas, vamos nos encontrar com pessoas queridas do lado de lá. E aí quando chegamos aqui, não lembramos porque ainda temos o nosso espírito muito grosseiro, ou porque realmente às vezes não deixam a gente lembrar, porque sabe que a gente vai chegar aqui e em vez de ficar feliz porque encontramos pessoas queridas, porque fomos em lugares maravilhosos, ficamos todos tristonho. Fui num lugar maravilhoso, agora acordo aqui. Acorda aqui, porque aqui é a escola, aqui é o lugar que precisa. É aqui que nós precisamos aprender as nossas lições, né? Mas tem gente que não sabe, em vez de aproveitar a lição, reclama. E quais são os lugares, então, que nós podemos frequentar nos nossos sonhos? Podemos escolher os lugares? Podemos escolher? Podemos escolher os lugares, sim. E normalmente o fazemos, às vezes inconsciente, normalmente inconsciente. Lembra o que eu falei? Afinidade. Quais são as nossas afinidades? Se temos afinidades com vícios, quais são os lugares que nós vamos? Lugares com os vícios iguais aos nossos, né? E vícios de uma forma geral, porque gostamos muito de colocar os vícios como álcool, drogas, sexo, e aí às vezes entramos naquela de santidade. Eu não tenho nada disso. E às vezes não temos mesmo. Mas não percebemos que temos o gosto pela fofoca, pela intriga, por comer demais. Temos outros vícios. E aí, à noite, quais são os lugares que vamos? Os lugares que têm afinidade conosco, porque nós buscamos esses lugares. É automático, o nosso perispírito é como se fosse um ímã, ele é puxado para esses lugares. Então, se não queremos frequentar esses lugares, é de dia, com um pensamento alerta, que nós temos que nos melhorar. É aqui, nessa escola, que nós nos melhoramos. Podemos visitar à noite, em desdobramento, podemos ir em busca de amigos encarnados? Podemos. Quero ter notícias do meu amigo querido e vou lá, visito meu amigo querido. Podemos fazer isso. Podemos visitar desencarnados? Pessoas que amamos, que já desencarnaram? Claro que sim, e eles também podem nos visitar. Mas o contrário também pode acontecer. Podemos buscar lugares onde arranjamos obsessores e somos obsediados. Mas Sônia, eu vou voluntariamente num lugar que vão me obsediar? Pois é. Os espíritos relatam que sim, que podemos fazer isso. Podemos frequentar cursos, palestras, lugares de aprendizados que nos ajudam a evoluir? Sim? É o que mais pode acontecer, que os espíritos caridosamente falam, vem, vamos lá, vamos aprender alguma coisa, né? E também podemos ir visitar
os lugares que não são tão bons assim. Tudo são escolhas. Tudo está nas nossas mãos. E é de dia aqui, com a mente clara, aberta, consciente, que nós vamos fazendo essas escolhas. É o orar e vigiar e constante, né? Essas questões de lugares assim, de visita para aprendizado, é muito interessante, né? Uma vez eu tive desse sonho aí, muito real. Isso tem muitos anos, nem tinha vindo ainda para cá, tá? Para lá de 20 anos. E eu vi claramente um lugar assim, olha, tinha 300 a 500 pessoas tranquilas naquele lugar. E eu percebia que existiam pessoas, os clarividentes vão saber o que eu estou falando, a gente sabe às vezes quem é encarnado e quem é desencarnado. Nós percebemos quem é encarnado e quem é desencarnado. Então tinha pessoas encarnadas e desencarnadas. E eu percebi que o dirigente do centro espírita que eu frequentava à época ia fazer uma palestra. Ele tinha um livro antigo, aqueles livros bem antigos de capa de couro, sabe? Eu lembro que ele ia falar sobre Deus, nunca esqueço isso. Ele ia falar sobre Deus. Muita gente. E me lembro dele falando algumas coisas, não me lembro mais o que ele falou. Pela manhã, uma amiga que frequentava o centro espírita me ligou. Antes disso, eu liguei para ele. Eu liguei para ele e falei assim, o que você fez essa noite? Ele já me conhecia e me chamava de bruxa. Falou, por que bruxa? Eu falei, eu acho que eu vi você essa noite, mas eu queria saber dele, né? Ele falou, olha, eu tive a impressão que eu dei uma palestra essa noite, mas eu não me lembro. E tive a impressão que era um lugar que tinha muita gente, mas eu não me lembro, ele falou. Aí uma amiga que frequentava o centro me ligou mais tarde, falou, olha, aconteceu um negócio impressionante. Eu sonhei que eu estava num lugar que tinha muita gente e eu via você, via ele, começou a falar. E tinha muita gente. Eu não sei o que ia acontecer, mas tinha muita gente. Só que quando a minha filha acordou, a filha dela tinha uns 10 anos na época, a filha dela falou assim, mãe, eu fui num lugar que estava você, estava a Sônia, começou a contar e que tinha muita gente. Então veja bem, todos nós estávamos naquela palestra, mas cada um lembrou de alguma coisa que ficou gravada, mas veja, todo mundo estava ali. Estamos aqui nessa sala, todos nós. Eu estou olhando para vocês, vocês estão olhando para mim. O que vai ficar gravado na memória é o que vocês estão vendo. E talvez a mente esteja vagando, nem esteja aqui. E não vai ter a lembrança completa. Né? Então, e cada um vai gravar aquilo que for mais importante de experiência para o momento. O que é mais importante para um, às vezes não é mais importante para o outro, porque cada um sabe o que precisa para o seu crescimento. Recebemos aconselhamentos à noite? Acabamos de falar que sim, recebemos muito aconselhamentos. E como que nós sabemos que nós recebemos aconselhamentos? Quem nunca passou por aquela situação de deitar pensando, como que eu vou resolver isso aqui? E de manhã, mas olha, a solução está aqui. Quem nunca passou por isso? Né? Isso foi um aconselhamento? Com certeza foi um aconselhamento. André Luiz, ele conta inclusive um caso de uma moça, eu não vou lembrar direito, mas assim, a moça estava com muitos problemas mesmo, muitos problemas. Era um espírito muito bom, mas estava tendo dificuldade para lidar com os problemas e resolveu que ia ingerir veneno. Eles fizeram ela adormecer, um desdobramento, trouxeram a avó para conversar com ela. E a avó ia falando por metáforas, falando, olha, os ciúmes é como uma cobra, uma serpente, e uma taça de vidro, e foi falando por metáforas. Quando ela acordou, ela quebrou ali o veneno, né? Percebeu que não podia fazer aquilo. E ela falava, eu tenho certeza que a minha avó veio me visitar. Mas e aquela serpente? O que era aquela serpente? Então, ficou um pouco confuso, mas
ela entendeu que a avó veio dizer para ela: aguenta o tranco, segue em frente. E foi o que ela fez. Então, os aconselhamentos acontecem talvez toda noite. Talvez toda noite. Desde que a gente aceite, né? Podemos também, infelizmente, ao contrário, aceitar sugestões de seres inferiores. Também ele nos relata uma história de um dirigente de uma casa espírita que o trabalho estava tendo muito rendimento. Muitas pessoas estavam sendo ajudadas naquela casa espírita. Espíritos inferiores queriam acabar com aquele trabalho. Não conseguiam. E tentaram atacar o médium. Tentaram de todas as formas, não conseguiam. O médium tinha um orar e vigiar muito forte. Isso não conseguiam. Não conseguiam acabar com o trabalho. O que eles fizeram? Eles perceberam que a mulher era ciumenta, a esposa era ciumenta. Começaram em sonho tirá-la em desdobramento e criar uma ilusão, uma imagem de que o marido dela tinha caso com outras mulheres. E ela começou a infernizar a vida do marido e desestabilizou o marido. Então, percebem que tudo é o nosso orar e vigiar de dia, até para escolhermos o lugar que vamos à noite. O Kardec, ele traz um caso muito interessante para nós, se não me engano, é no... Como que chama? O que é o Espiritismo? O Kardec, ele nos relata um caso de um casal que o rapaz, ele não tinha a mínima vontade de casar, não se interessava por nenhuma mulher. E um dia falaram para ele: olha, vou te apresentar uma parente, não sei. Ele falou: não, né? Só que fizeram isso, apresentaram. Quando ele viu a moça desmaiou. Aí ele ficou em choque. Aí o que aconteceu? Ele falou: mas eu já sonho com ela desde a infância. E ela disse a mesma coisa: eu vejo ele desde a infância. E ela também não aceitava nenhum outro rapaz para casar. E aí eles casaram e, segundo o Kardec, relata que eles tiveram assim um casamento de sucesso. Então, esses encontros, se eu perguntar para vocês, com certeza, todos terão alguma coisa para relatar. Todos terão. Menos a Rosa, que diz que não lembra de nada. Mas pelo menos, quando você não lembra de nada, fique pelo menos pensando nas sensações que você acorda. Veja pelo menos as sensações. Comece a prestar atenção nisso, porque isso já vai te dar um guia, te dizer para onde você vai, né? Por isso que eu falo, não necessariamente o fato de você não lembrar significa que você é um espírito inferior ou superior. Mas, com certeza, os espíritos nos relatam que quanto mais nós temos, quanto mais nós evoluímos, mais claro vai ficando, a nossa vidência é melhor. Nos livros, nos romances do André Luiz, ele relata isso, que essas pessoas que eles levam no plano espiritual para conversarem, algumas vão, inclusive eles falam que parece que estão sonâmbulo, eles têm que ficar ajudando a andar, e outras vão com clareza e lembram com clareza tudo depois, né? E isso tem às vezes a ver com a evolução espiritual, sim. Mas quando nós não conseguimos lembrar, vamos pelo menos observar como nós acordamos, como nós nos sentimos. E uma coisa muito importante: o que nós fazemos antes de dormir? Eu me lembro desse centro que eu trabalhava, e um rapaz foi nos procurar. Ele era jovem, não me lembro há quantos anos ele tinha à época. Gente, ele tinha olheiras profundas, ele estava tendo problemas de saúde, que ele já estava tendo dificuldade até para ir para o trabalho, porque ele não dormia direito, ele tinha pesadelos e pesadelos. E passou pela entrevista, foi perguntado um monte de coisa,
aparentemente uma vida normal. A gente dava passe, melhorou? Não melhorei. Quando eu saio daqui eu saio melhor, mas depois no outro dia, aí você fala, caramba, né? Aí um dia alguém teve uma inspiração, falou, fala o que você faz antes de dormir. Eu gosto de ficar assistindo TV. Pode ser que você não está assistindo coisa boa, mas o que você está assistindo? Não, eu adoro filme de terror. Ele não tinha contado isso. Então assim, ele adorava filme de terror. E à noite ele tinha pesadelo. Olha, quem diria que isso ia acontecer? Como pode? Estava afetando a saúde dele. Afetando. E ele dizia, não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, nós até falamos para ele, olha, você pode tomar quantos passos você quiser, não vai resolver. Não é um santo milagreiro o passe. Nós temos que procurar nos ajudar. Qual é a nossa tarefa? Jesus está aqui para nos ajudar? Sim. Os espíritos amigos estão aqui para nos ajudar? Sim. Mas o ajuda-te e o céu te ajudará é o que mais vale. Temos a obrigação de nos ajudar. Temos a obrigação de procurarmos sermos melhores. Então, como eu disse, eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, todos vão ter alguma coisa para relatar. Se não de vocês mesmos, mas de alguém que vocês ouviram. Acho que ano passado eu tive um desses sonhos reais. Eu me via num lugar muito grande, era uma casa, tinha muitas escadas, até eu chamo a mansão. Tinha muitas escadas, mas não parecia uma mansão no sentido rica, parecia até um lugar mais pobre. E eu vi uma pessoa muito querida, só que ele estava com um grupo de homens, e eu estava com as mulheres e as crianças. Era como se fôssemos fazer entrevista e trabalhar com essas pessoas. Tinha um grupo de mulheres que ia ajudar as mulheres e as crianças que ali foram pedir ajuda. E os homens iam para outro atendimento, vamos dizer assim. Nesse momento, eu escutava muita chuva, eu via chuva, muita chuva, muita chuva. A chuva era no plano espiritual, mas era tanta que começou a encher de água. Eu acordei assustada e olhei pela janela, estava uma noite linda, cheia de estrelas. Voltei a dormir, voltei para esse lugar e chuva, muita chuva, muita chuva. No outro dia eu liguei para essa pessoa, falei, o que você sonhou essa noite? Aí ele falou assim, olha, eu sonhei que eu estava com muitos homens e parecia um curso. Só que chovia muito, era um lugar que tinha muita escada e chovia muito, ele falava, chovia muito. Eu levantei assustada, olhei pela janela e estava uma noite linda, mas lá chovia muito nesse lugar. Então essas coisas é para mostrar para a gente que acontece, não é coisa da cabeça da gente, acontece. Nós vamos em cursos, nós vamos em lugares. À noite é o momento para nos encontrarmos com pessoas que amamos, que estão lá, que ainda não reencarnaram, ou que já desencarnaram, que conviveram conosco e já desencarnaram. Tudo isso vai acontecer à noite, nos nossos sonhos. Eu quero fechar a nossa palestra com uma frase muito importante de Jesus, que ele diz assim, como se tivesse alguma frase que não é importante de Jesus, né? Mas essa ele diz, onde está o teu coração, ali estará o teu maior tesouro. Onde está o nosso coração? Nós sabemos? Quando começamos a observar os nossos pensamentos, eu não me lembro de nada à noite, mas quais são os seus pensamentos de dia? Naquele momento que você está distraída ali, lavando a louça, fazendo não sei o quê, onde está o seu pensamento? Às vezes, quando a gente menos percebe, está naquela discussão que tivemos há 15 anos atrás. Por que eu não falei isso? Por que eu não disse aquilo? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? E aí, quando nós começamos a perceber onde estão os nossos pensamentos,
nós vamos perceber onde está meu coração. Fica muito mais fácil para corrigirmos o nosso rumo, para corrigirmos a nossa estrada, corrigirmos o nosso caminho. Observar os sonhos, observar os pensamentos é o caminho para a nossa evolução. Queridos amigos, agradeço imensamente por essa tarde maravilhosa e desejo bons sonhos para todos. Obrigada. Muito bem. Sobre sonhos, a gente ouve muitos relatos na casa espírita de pessoas que fazem esse desdobramento em tarefas, né? Vão trabalhar, vão em auxílio, né? Existe realmente muitos relatos de pessoas que fazem isso à noite. Pessoas encarnadas, desencarnadas, vão fazer estudos, vão fazer cursos, como você falou, que é uma coisa muito comum, né? Entre nós, somos espíritos encarnados. Então, a nossa tarefa continua à noite, não só durante o dia. Muito interessante isso. Então, nós agradecemos pela palestra e queremos agora fazer o nosso encerramento. Vamos pedir a todos que relaxem serenadamente, tranquilizando o coração. E vamos mais uma vez agradecendo a Jesus, aos benfeitores espirituais que prepararam todo esse trabalho que se realizou, né? Essa tarefa, essa palestra, que eles estão aqui desde cedo fazendo toda a preparação para que a palestra se realizasse. Vamos agradecer a Deus, o nosso Pai Criador, pela oportunidade que tivemos na tarde de hoje de estarmos aqui reunidos para assistir, para ouvir uma palavra esclarecedora. Agradecer a Jesus, o nosso irmão maior, pelas bênçãos que recebemos, pela sustentação, por tudo que nos concedeu. E assim, agradecidos que somos, vamos encerrando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada a todos pela presença e até a próxima, se Deus quiser.